Novidades aí para quem trabalha com gestão de caixa, agora nós incluímos uma permissão para controlar melhor a abertura de caixas, né? Pode ter situações em alguns clientes em que você tem vários funcionários que têm a permissão de abrir o caixa, né? E aí eles trabalham às vezes no mesmo turno, né? E pode acontecer de ter um usuário que às vezes abriu, ou às vezes trabalha em turnos diferentes, né? Então, por exemplo, eu vim aqui de manhã, abri o caixa, e aí ao invés de eu encerrar o meu caixa, o outro usuário vem e abre outro caixa junto, então eu fico com 2 caixas na mesma loja funcionando, né? Isso pode criar um problema. E aí você tem como agora restringir para que nenhuma outra pessoa consiga abrir o caixa naquele computador ali, tá bom? Então, como é que vai funcionar esse recurso? Olha, é um recurso aqui que quem executou esse recurso foi o nosso Vanverini, né? É um recurso até interno aqui da própria VR, que a gente teve algumas situações em alguns clientes com essa questão da restrição. Então, a gente criou essa permissão aqui, 493, que é não permite abrir mais de um caixa no mesmo computador. O que isso vai fazer? Uma vez que você tenha ativado essa permissão, né, você vai ter uma restrição ali onde, conforme eu falei, nenhuma pessoa vai conseguir abrir aquele caixa, abrir um novo caixa se já tiver um caixa aberto. Isso vai valer mesmo se o caixa estiver em outra filial. Vamos dar um exemplo. Eu estou na filial 2, fui lá abrir o meu caixa naquela filial 2. Se entrar um outro usuário da filial 1 naquele computador e tentar abrir um caixa na filial 1, ele vai bloquear. Ele não vai deixar abrir um caixa ali naquele micro, né? Porque ele vai falar, já tem um caixa aberto, você não tem permissão para isso, para abrir outro caixa quando já tiver um caixa aberto aqui, tá bom? Você vai ter uma questão aqui também, que é o seguinte: se você tiver em uma outra estação, você consegue abrir. Isso aí não tem como restringir. Essa permissão ela só vai funcionar na mesma máquina porque a gente olha o nome do computador. A gente vê se o nome do computador é o mesmo. Se for o mesmo, a gente bloqueia. Como você está numa máquina, numa estação B, por exemplo, o nome do computador é diferente. Então, ele vai meio que permitir com que você abra ali naquela estação. Mas se for tudo na mesma máquina, ele vai ter esse bloqueio aí funcionando, tá bom? Isso pode ser útil nessa questão que eu falei dos caixas, né, até mesmo com segurança, né? Às vezes, de repente, um funcionário abre um caixa que não é movimentado ali normalmente, né, que você não tem o hábito de vir a fechar. Ele pode abrir, passar alguns movimentos ali e aqueles movimentos ali ficarem perdidos, né? Ninguém saber daqueles movimentos, daqueles recebimentos ali, pode criar um problema aí na sua loja, tá bom? Então, isso daí pode ser interessante a nível de permissão para você fechar um pouquinho mais a casinha ali e evitar problemas futuros, tá? Ficamos por aqui, agradeço e até a próxima. Valeu!